O desenho como uma forma de intervenção e investigação construtos e dos componentes psicológicos de pacientes de profissionais de psicologia, sejam crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos. No programa de hoje nós vamos trazer algumas dicas da importância da utilização de técnicas e de instrumentais que utilizam técnica de desenho e também técnicas gráficas para intervenções de profissionais de psicologia. Inclusive, vamos trazer para você a dica de 3 instrumentos para você ter aí a bateria de testes da sua prática de avaliação clínica. Gostou do tema? Já deixa aí a sua curtida. Se ainda não é inscrita ou inscrito em nosso canal, está esperando o quê? Inscreva, compartilhe o nosso programa e acompanhe a nossa programação todas as semanas, vídeos com muitas dicas e orientações para você. Logo após a vinheta, nós vamos falar um pouquinho do desenho como ferramenta, como forma de investigação e intervenção psicológica. E vamos conhecer a dica de 3 testes que nós trouxemos aqui para você. Até daqui a pouquinho. Agora nós vamos falar sobre os desenhos e as técnicas gráficas como forma de intervenção e investigação utilizados por profissionais de psicologia nos diversos contextos de sua atuação, seja inclusive na prática clínica ou em outras demandas, como perícias, avaliações no contexto da saúde dos trabalhadores, avaliações de seleção de pessoal e muito mais. Estudiosos do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento infantil, já apontam que a construção e a comunicação do desenho ou das técnicas gráficas, como por exemplo o grafismo, né? Traços que a criança aprende a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ela antecede o processo de linguagem. Inclusive, ela é fundamental para a construção de um processo de linguagem. O desenho é uma forma de comunicação universal, independente da cultura, independente da língua, da raça e do gênero das pessoas envolvidas, e ela já está presente como forma de comunicação e de manifestação do mundo psicológico do indivíduo já desde cedo. Afinal, você que tem filhos e filhas já deve ter percebido, já deve ter acompanhado que a criança ela adora desenhar. Desde pequeno, ela procura transcrever para o papel, para a folha, para a tela de uma pintura, o seu mundo psicológico, trazendo um significado, uma simbologia de uma tentativa de entendimento do mundo que o cerca e do seu mundo interior. O desenho é sim uma das formas mais universais de comunicação do nosso mundo interno. A psicologia, a ciência especialista em entender o comportamento e o mundo interno das pessoas, não estaria de fora de criar técnicas, ferramentas e intervenções utilizando as técnicas que nós chamamos de técnicas gráficas, sejam desenhos ou não. E é por isso que nós vamos ver agora alguns dos objetivos da utilização de técnicas gráficas nas intervenções psicológicas. O desenho e as técnicas gráficas também são utilizadas como forma de avaliação e investigação psicológica. A avaliação psicológica, ela utiliza uma série de procedimentos, de ritos, de instrumentos e de técnicas que facilitam a compreensão do avaliado, do paciente, do que está à nossa frente, que pode estar acontecendo com ele, e lógico, seus recursos, que nós podemos chamar de recursos egóicos, suas forças, né? As suas funcionalidades, até mesmo pensando em prognósticos, não só em diagnósticos. Desenho, então, como inclusive defende os teóricos como Ashley, ele serve como avaliação da maturação do desenvolvimento cognitivo da criança, de jovens e de adultos, a avaliação de componentes como as funções executivas, a atenção, a memória, a avaliação da prática de construção, que tem a ver também com a capacidade de planejamento e funções executivas dos nossos pacientes, e pode estar relacionados a sérias problemáticas vivenciadas. Vamos fazer como exemplo uma criança dentro de um processo de ensino-aprendizagem, né, dificuldades de aprendizagem ou até mesmo um transtorno de aprendizagem. Mas o desenho ele tem vários outros objetivos ou traz várias outras informações. Desde informações relacionadas à dinâmica afetiva do público que está sendo atendido, presença de sinais e indicadores até mesmo de transtornos psicológicos,
a capacidade de adaptação do nosso público avaliado em relação a determinados contextos que eles possam estar vivenciando. O desenho também traz indicadores do potencial criativo, da capacidade do avaliado e da avaliada lidar de forma resiliente e assertiva com as situações, com o ambiente, com a sua pressão interna e com as pressões externas do ambiente. O desenho, então, traz uma série de informações que, se bem utilizadas e investigadas pelo profissional de psicologia, vai contribuir muito com o processo de investigação. E é por isso que as técnicas de desenho são ferramentas instrumentais, métodos de investigação fundamental para você, psicólogo e psicólogo, e na sua bateria de testes. Para encerrar o nosso programa, nós vamos trazer a dica de 3 instrumentos, que até já abordei alguns deles aqui, e são, na minha opinião, instrumentos que vão ajudar muito e contribuir muito com o seu processo de investigação. Já vou começar trazendo algumas vantagens desses instrumentais que eu vou trazer para você. Primeiro, eles são instrumentos de baixo custo, isso mesmo. São testes que, apesar de um investimento inicial pouco mais alto, depois o custo de operacionalização deles é muito baixo. O que pode permitir você utilizar não só na clínica, como, por exemplo, em práticas ligadas a políticas públicas e outras situações que nem sempre nós vamos ter recurso, né, disponível para comprar materiais para reaplicações de testes psicológicos. E o primeiro instrumento que eu vou trazer para você não poderia ser outro. Estou falando de um dos testes de desenho mais utilizados no mundo, com mais de 60 anos de prática no processo clínico. Eu estou falando do teste Casa da Árvore e da Pessoa, o HTP. Nesse teste, que é voltado para crianças a partir de 8 anos até idosos, você terá como atividade pedir para o seu paciente ou cliente executar 3 desenhos na sequência: desenho da casa, depois o desenho da árvore, depois o desenho da pessoa. E cada desenho, antes de cada desenho, tem a aplicação do inventário, né, de um inquérito de perguntas. Através desses inquéritos, da qualidade do desenho, de onde a criança, o adulto, o adolescente faz o desenho, os indicadores, elementos essenciais, elementos básicos, elementos que nós podemos dizer não essenciais, até mesmo elementos bizarros que podem estar presentes nos desenhos, você conseguirá fazer uma avaliação e identificação de vários indicadores psicológicos, capacidade da criança, do adolescente, do paciente, né, de uma forma geral, lidar emocionalmente com as situações. Até mesmo esse teste ele tem uma boa sensibilidade para levantar alguns transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, transtornos esquizoafetivos, como a esquizofrenia, tem mesmo mais estudos para avaliação de indicadores de crianças vitimizadas, abuso físico, negligência e até mesmo abuso sexual. O HTP é um teste de rápida aplicação, relativamente, em torno de 30 a 50 minutos você consegue fazer a aplicação desse instrumento com a parte de inquérito, de exploração, mas ele tem uma sensibilidade e uma prática para avaliação psicológica fantástica. Esse é um dos instrumentos que eu recomendo você ter obrigatoriamente no seu kit, tá? O kit de bateria de avaliação clínica. O segundo instrumento que eu quero trazer é um instrumento até que recentemente teve a sua última edição publicada. Até publiquei um vídeo recentemente e também no canal. Eu estou falando do desenho da figura humana, DFH, terceira edição, que é o DFH4. O desenho da figura humana, ele é um desenho que vai complementar muito o teste HTP. A diferença é o perfil, primeiro. Crianças de 5 a 12 anos. Ele é um teste de avaliação do desenvolvimento cognitivo infantil, permitindo, baseado na idade e no gênero da criança, você fazer comparações do desenvolvimento cognitivo da criança, da avaliação da inteligência. Nesse teste, também um teste, o item dele em torno de R$300, mas depois a aplicação dele fica bem acessível. São folhas, como é feito com o HTP, folha e lápis, né? Lápis de escrever. Os dois instrumentos podem ser utilizados borracha. Esse teste tem uma aplicação em torno de 20 a 30 minutos, dependendo da idade da criança, até menos. E o comando aqui é a criança fazer, na realidade, 2 desenhos. Um desenho da figura masculina e um desenho da figura feminina. E aí tem os critérios de interpretação, né, de correção, que é baseado nos elementos do desenho que a criança faz, né? Está presente a cabeça, os olhos e etc. Ele tem uma fase opcional que eu recomendo, que vai enriquecer muito a aplicação da avaliação quando você também utiliza HTP, que é a fase que você vai pedir
para a criança fazer um inquérito, contar uma história do desenho, falar sobre os desenhos feitos. O DFH é um desenho, então, voltado para crianças de 5 a 12 anos, um instrumento de relativamente fácil aplicação, de pouca resistência, assim como o HTP, são testes pouco ansiogênicos, né? Ou seja, geralmente, principalmente quando se fala de crianças, elas adoram desenhar, então não vão ter dificuldades em fazer os desenhos, e você já pode começar a aplicar já como um dos primeiros instrumentos, porque vai ter baixa resistência à participação. Então, o DFH ele vai trazer elementos que são complementares ao HTP, principalmente se falando em avaliação de crianças, onde você vai levantar uma estimativa segura da capacidade cognitiva e do desenvolvimento cognitivo infantil. Além disso, tendo essa facilidade da aplicação da dinâmica emocional, que você vai enriquecer como processo do teste HTP. Então já dá para ver que o HTP é um teste que pega públicos de crianças até idosos, e o DFH para quem trabalha com crianças até pré-adolescência, 12 anos. O próximo e último instrumento que eu vou trazer como dicas, já trouxe até um programa aqui sobre ele, este instrumento eu gosto bastante também, é o figura complexa de Reis. É um teste de avaliação de desempenho cognitivo com foco em 2 indicadores principais: a percepção e as funções executivas e a memória da criança, adolescente, adulto e idosos. Teste voltado para crianças a partir de 4 anos até idosos com mais de 70 anos. É excelente instrumento. Nesse teste, que tem um tempo médio de aplicação em torno aí de 5 a 10 minutos, o avaliado, a avaliada vai ter um comando. Ele vai receber uma figura geométrica colorida, ele vai receber uma figura geométrica, ele precisa fazer 2 etapas, uma fase de cópia e depois uma fase de reprodução de memória. É um instrumento, inclusive, com base neuropsicológica, onde há muitos estudos sobre transtorno, por exemplo, de atenção, déficit de atenção, uso de álcool, né? Transtorno de avaliação na adolescência, avaliações de traumas, né? Crânioencefálico, de transtornos neurológicos, com avaliações de comparação de crianças, adolescentes, adultos sem transtorno. Então, levanta vários indicadores, até mesmo para pacientes portadores de epilepsia. É um instrumento que procura avaliar a capacidade de percepção, as funções executivas, levanta indicadores das funções executivas, atenção, memória, capacidade de planejamento, controle inibitório e a avaliação da memória. Excelente instrumento para avaliações de problemas de aprendizagem, avaliações de alguns indicadores de TDAH, de déficit de atenção e avaliações para algumas demandas específicas, como pacientes com TDAH, pacientes com problemas de aprendizagem e algumas avaliações em contextos de perícias também. Então, os 3 instrumentos que eu trouxe para você como dica são 3 instrumentos de rápida aplicação: figura complexa de Reis, funções executivas, percepção e memória, públicos de 4 até idosos, 4 anos até idosos, TFH4, a avaliação do desenvolvimento cognitivo infantil, público de 5 a 12 anos, rápida aplicação, a correção dos 2 instrumentos exige sim um conhecimento, né, um domínio do profissional de psicologia. E o terceiro instrumento, muito conhecido e muito querido, o teste HTP, o desenho da casa, da árvore da pessoa, onde nós vamos trabalhar com indicadores cognitivos também, mas principalmente com a dinâmica emocional relacionada a temas como família, autoimagem, relacionados à percepção também da imagem real e da imagem, da autoimagem, da imagem ideal, a avaliação de indicadores de sofrimento e transtornos psicológicos e muito mais. Esse aqui, público de 8 anos até idosos. Todos esses instrumentos são instrumentos privativos de profissionais de psicologia. Tem que ter o CRP ativo, tem que ser psicólogo e psicólogo para adquirir. Mas são instrumentos que facilitam muito o processo de avaliação e investigação psicológica, baixo custo e que você pode utilizar aí para uma faixa etária bem interessante e uma faixa etária aí que podemos ser é muito comum nas nossas demandas do consultório, né, dos serviços e das intervenções psicológicas. O nosso programa com 3 dicas de instrumentos e técnicas gráficas e desenhos que ajudam você, psicólogo, futuro profissional, a prestar serviços com mais qualidades e dar mais cientificidade ao processo de investigação. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esses instrumentos, eu vou deixar aqui na descrição do link desse vídeo
link de 2 cursos que nós temos, inclusive sobre alguns desses testes, um do teste HTP e um do teste figura complexa de Reis, curso privativo aí para profissionais de psicologia. Então, se você quer aprender a trabalhar com esses instrumentos, acessa no card aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vou deixar também o contato da nossa equipe do WhatsApp. Só entrar em contato, qualifique-se, esteja preparada e preparado para trabalhar com testes de desenhos, testes gráficos, motores, ok? Nos vemos no próximo programa, sempre com muitas dicas, muitas orientações para você, profissional de psicologia e futuro profissional de psicologia. Até a próxima.